Vamos lá, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Caso você esteja assistindo a live Papo Reto do Compliance Raiz em outro horário. Assunto de hoje: como começar na carreira de compliance. Eu sei que tem muita gente nova entrando no meu perfil por esses dias. E aí muita gente me pergunta ali no direct: Cris, mas como é que eu começo na carreira? O que eu preciso fazer? Qual é a formação que eu preciso ter? E a ideia desse papo aqui é justamente tirar todas as dúvidas. Então fiquem à vontade, eu quero mais responder perguntas do que ficar falando aqui pelos cotovelos. Boa noite, Gil Almeida. Acho que é Gi. Então meu objetivo aqui é muito mais tirar as dúvidas de quem quer começar na carreira e não sabe ali por onde começar, o que precisa fazer. Então vamos lá, vou começar aqui dando um contexto do que é a área de compliance, né? Boa noite, Marta. A área de compliance, ela originalmente foi criada no segmento financeiro, como a área responsável por garantir que as empresas do segmento financeiro cumprissem ali com todas as regulações do setor. Foi o primeiro, a gente poderia dizer que o segmento financeiro foi o primeiro segmento de mercado global, né? As relações financeiras ficaram globalizadas mais cedo do que qualquer outra. E aí, naturalmente, para o mundo começar a trocar dinheiro, as práticas de segurança e a rigidez da regulação desses mercados precisaram começar a ficar um pouquinho mais equiparados para garantir a estabilidade do sistema. Então, o compliance ele começou ali no segmento financeiro, tiveram ali tem um acordo de Basileia, enfim, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui não, porque isso interessa mais para quem é do segmento financeiro, mas foram melhores práticas internacionais divulgadas e em algum momento, se eu não me engano, foi no Comitê de Basileia, foi na Basileia 2, que indicaram a implementação da área de compliance para garantir que, de fato, essas instituições cumprissem com toda a sua regulação. Bem, como é que isso começava a ser feito, né? Isso, nessa época, eu estava no compliance já, tá? Eu atuo em compliance desde 2007. O que a gente fazia? A gente estudava a regulação do segmento financeiro e pilotava projetos internos de adequação. E muitos desses projetos internos de adequação previam o estabelecimento de uma política interna. Então, se eu tinha uma norma para cumprir, a gente criava uma política interna que esmiuçava as obrigações que a gente tinha que cumprir sobre aquele determinado tema. Então era uma forma da gente comunicar uma diretriz de atuação para as áreas internas da empresa sobre um determinado tema. E aí também em paralelo, toda a parte de gestão de riscos corporativos também avançava no mercado. E a política interna é um mecanismo de controle preventivo. Então, quando a gente lê lá na lei anticorrupção que fala que compliance é responsável por implementar controles internos, quando você vai estudar controles, você vai ver que política é um mecanismo de controle preventivo. Então a gente começou também a criar políticas internas sobre outros temas da empresa que geravam algumas dores ali para ela. Então a gente não só escrevia políticas sobre uma norma de cadastro de usuário, por exemplo, uma norma de prevenção à lavagem de dinheiro, lembra que eu estou falando de segmento financeiro, mas a gente começou a escrever uma norma também, por exemplo, sobre o uso de cartão corporativo para a empresa. Né? Por quê? Porque isso era um problema para a empresa. A empresa começou a entender o valor de ter normas internas estabelecidas para a condução dos seus processos. E aí, inevitavelmente, você não consegue escrever uma política sem entender como é que o raio do processo funciona. Você tem que entender como é que o processo funciona, quais são os mecanismos de controle que são necessários ali dentro para que, de fato, aquilo ali comece a ser cumprido. Então, percebe... Vê se vocês conseguem perceber que o escopo original do compliance, por isso que sempre quando você joga no Google aí, eu arrisco a dizer que se
para 100 pesquisas que você fizer no Google sobre o que é a compliance, em praticamente todos os resultados vai vir assim: compliance vem do inglês to comply, que significa agir de acordo com normas. Pararararara. Só que o compliance ele não é mais a área que faz com que a empresa cumpra normas que ela é obrigada a cumprir. Ela passou também a ser a área de criar normas internas da empresa. Por isso que a ISO 37301, que foi lançada agora em 2001, ó, fresquinha, que determina como funciona um sistema de gestão de compliance, ele trouxe inteligentemente a expressão com obrigações de compliance mandatórias e obrigações de compliance voluntárias. Ou seja, o compliance é a área que ajuda a empresa a cumprir com tudo aquilo que ela é obrigada a cumprir e a criar obrigações de compliance voluntárias, seja para proteger o negócio dela, seja por responsabilidade social e ambiental. Por isso que hoje em dia já se fala tanto da sigla ESG, mas também não vou entrar nesse mérito agora, porque senão a gente desfoca o tema. E aí Gil já me deu um cutucão aqui, que afinal de contas, como que a gente começa no compliance? Que é esse o tema da live. Obrigada por ter me puxado a rédea, Gil. Faz sempre isso, porque eu gosto muito de compliance, então eu vou embora. Sinta-se à vontade de puxar para eu voltar para o tema, sempre que você perceber que a tua resposta não está sendo dada. Como é que a gente começa no compliance? A primeira coisa que qualquer profissional que entra no compliance ele tem que entender que o compliance ele é um sistema de gestão. Então, por premissa, um sistema de gestão, ele é... Não, mas pode brigar sim, Gê. Por premissa, um sistema de gestão, e aqui, não peça desculpa não, tô pedindo a sua ajuda, inclusive. Então, por premissa, todo sistema de gestão, seja ele gestão da qualidade, seja ele gestão da informação ou sistema de gestão de compliance, ele tem por premissa ser um conjunto de ferramentas e processos que se interligam e se afetam, tá? Falando aqui, dando uma explicação bem simples e direta. Então, o sistema de gestão de compliance, ele tem várias frentes de trabalho. Então, quando o pessoal fala assim, eu vou fazer um curso de investigações internas para trabalhar com compliance, eu vou fazer um curso de anticorrupção para trabalhar com compliance, eu vou fazer um curso de treinamentos corporativos para trabalhar com compliance, bacana, é legal, como especialização. Porque se você não conhecer o sistema todo, isso limita teu resultado. Porque como o sistema é uma série de ferramentas e processos que se afetam, se você estudar só investigações internas, você vai ser uma ótima investigadora de relatos de denúncias de uma empresa, você vai ser um ótimo investigador de denúncias de relato da empresa. Mas aí eu te pergunto, qual empresa vai querer ter você por muito tempo? A empresa não quer um bom investigador ou uma boa investigadora. Ela quer alguém que resolva a causa raiz dos problemas que estão gerando relato. Sacaram a diferença? Então, é essa pegada que quem está começando tem que entender. Por isso que, inclusive, assim, na minha proposta do curso é apresentar o sistema inteiro. Justamente para você entender todo o escopo do trabalho do compliance, se reconhecer ali dentro e falar assim, bicho, olha só, nisso tudo aqui que o compliance tem que fazer, eu acho que eu tenho mais habilidade ou me interessa trabalhar com cultura de compliance. Eu sou uma pessoa muito people, eu sou uma pessoa que eu gosto de me comunicar, eu gosto de ter ideias para disseminar a cultura, é a minha pegada, eu sou uma profissional de RH, eu sou uma profissional de comunicação, acho que tem muito mais pegada comigo. E eu quero focar nessas frentes de trabalho aqui. Eu quero me especializar nessas frentes de trabalho. Bacana, super legal. Não, cara, não sou uma pessoa tão relacional assim. Sou uma pessoa mais técnica. Sou uma pessoa que gosto mais de metodologia, que tem uma visão de processo mais apurada. Possivelmente você vai se destacar, você vai desempenhar melhor na parte de gestão de riscos de compliance. Então percebam que quando você conhece o sistema todo, além de você melhorar os teus resultados, porque você consegue entender as conexões que o teu trabalho, como o teu trabalho em uma frente afeta a outra, você consegue se reconhecer onde você teria ali
mais facilidade. Aí, por exemplo, por que tem tanto advogado na área de compliance? Por que é uma carreira que mais atrai pessoas de direito se atraem tanto por compliance? Porque ficou muito massificado que compliance é responsável pelas políticas da empresa, pelas adequações legais e regulatórias da empresa. E aí o que traz de conexão? Bem, profissionais da área de direito têm mais facilidade para lidar com essa frente de trabalho, o que é uma verdade, mas não uma unanimidade, tá? Que fique claro isso. Então, de fato, ali pelo background de carreira que ele tem, que esse profissional tem, ou de estudo, né, que é um profissional recém-formado, iniciante, de fato ele acaba se atraindo mais nessa parte de políticas, enfim, que é o que é mais popular, né, no compliance. Foi a lei anticorrupção, então a lei anticorrupção trouxe muito esse discurso de que o compliance é um programa de integridade. Não esqueça que a integridade é uma parte do programa de compliance, porque se você pegar a lei anticorrupção, você vê que o foco dela são processos que podem levar à corrupção com a administração pública. Então, se você trabalha numa empresa que não celebra contrato com a administração pública, o teu risco de corrupção em cima da lei anticorrupção é baixo. Então isso não vai ser um ponto de preocupação para a empresa num primeiro momento. Talvez seja muito mais preocupante para a empresa uma LGPD, por exemplo. Então é essas conexões que quem conhece o todo consegue fazer. Então, o que precisa para começar na carreira de compliance? Primeiro, você entender todo... Ih, a gritaria aqui começou, hein? Coloquei Frozen para as meninas assistirem enquanto eu fazia a live. Acho que deu algum chabu lá, saiu do ar, começou a gritaria. Mas vamos lá ver até onde eu consigo ir. Então, o principal é você conhecer todo o sistema de gestão de compliance, para você se reconhecer ali, onde você pode ter mais habilidade, e aí se você começar a concorrer às vagas de compliance. Ah, Cris, é fácil entrar na área de compliance? Bem, fácil entrar, iniciar uma carreira não é fácil em nenhuma delas. Me aponte uma carreira que seja fácil de entrar. A gente sabe disso. Os processos... Nanda, eu já vou te responder. Os processos seletivos, eles criam funis, né? Porque principalmente ali o processo de RH, né? Ele cria um funil para você passar do RH, e no compliance não é diferente, mas o compliance tem duas vantagens. Tá tendo muita oferta de emprego, isso eu te desafio, quando terminar a live, vai lá no LinkedIn, procura compliance e controles internos, procura só controles internos, porque às vezes as vagas confundem um pouquinho essas expressões, então sempre pega essas três variáveis para você pesquisar, que você vai ver ali nas responsabilidades, você vai ver que tudo conversa com compliance. É uma questão, às vezes, de nomenclatura de cargo que a empresa tem. Você vai ver que tem vaga aberta pra caramba. Então, essa é uma facilidade, porque quanto mais oferta você tem, mais chance você tem de ingressar no mercado de trabalho, então menor é aquela dificuldade de início de carreira. A segunda grande vantagem é o seguinte, as áreas de compliance das empresas, elas tendem a ter pouquíssimos profissionais sêniores, tá? Então ele tem ali uma gerente, um coordenador, né, ou um analista sênior, e mais profissionais de nível júnior e pleno. Por um motivo muito simples, custo, tá? Então as empresas, elas começam a criar suas áreas de compliance, elas botam uma pessoa muito experiente e botam e acaba exigindo ali uma contratação de pessoal mais iniciante, que seja formado por essa pessoa ali mais sênior, para aí sim ter um custo inicial da área mais barato. E aí, à medida que a gente vai entregando valor para a empresa, e a gente não entrega valor para a empresa no primeiro momento vendendo programa de ética, não caiam nessa roubada, tá? A gente faz gestão de riscos, porque quando a gente fala de riscos, aí a empresa gosta do nosso papo, porque no final do dia a gente fecha a torneira, a gente diminui vulnerabilidades que ela tem de risco operacional, de risco reputacional e de risco de não conformidade, e é esse discurso que alavanca as áreas de compliance da empresa, tá?
Então, quando eu falo aqui que o compliance não é um programa de ética, eu sei que tem um monte de gente que me taca um monte de pedra, entendeu? Ah, mas tem que ser um programa de ética. E tem que ser é um discurso aqui, entre nós, tá? Profissionais de compliance. Agora, falar isso na empresa é uma furada. Isso não funciona na empresa. Que eu falo, como eu sempre digo, eu falo de compliance sem romance aqui. Falo compliance vida real. E aí, à medida que o compliance vai entregando o resultado para a empresa, aí sim é que esse time começa a ganhar robustez, começa a ganhar peso, as pessoas começam a ter mais visibilidade lá dentro. Então, em geral, as áreas são assim, uma, duas pessoas só, mais caras, né, com um nível de senioridade maior, e várias pessoas mais júniores. Por isso que é fácil, não vou dizer que é fácil, como eu disse, que nenhuma carreira iniciante é fácil, mas a gente tem muita oportunidade em empresas que preferem inicialmente contratar profissionais mais júniores até que ela entenda resultado ali dentro. Deixa eu perguntar aqui, responder o que a Nanda colocou. Sou da área de TI, na última empresa que trabalhei, a gestão de compliance é gerenciada pela área de TI. Então, Nanda, o que acontece? A área de compliance é uma área de segunda linha de defesa, né? Então, fazer dar um passo atrás aqui para quem não entende esse conceito, para acompanhar a linha de raciocínio. As melhores práticas de gestão de riscos corporativos prevêem um modelo de 3 linhas de defesa. Então você tem na primeira linha de defesa as áreas executoras de processos e controles, você tem na segunda linha de defesa as áreas de implementação e aculturamento de controles, e a terceira, você tem áreas de auditoria que checam se essa encrenca toda que está funcionando. Então, imagina o seguinte, essa galera aqui da segunda linha de defesa, quem são? É a área de controles internos, é a área de gestão da informação, é a área de gestão da qualidade, é toda a galera que é responsável por disseminar uma cultura na operação da empresa, uma cultura de conformidade, uma cultura de fazer o que é certo, uma cultura de integridade, de ética, uma cultura de controles para você diminuir a possibilidade de fraude interna, para você diminuir a possibilidade de falha humana. Então, percebam que essas áreas de segunda linha de defesa, elas têm esse papel, né? Por isso que a gente fala que o compliance tem que disseminar uma cultura de compliance, disseminar uma cultura de controle, implementar controles. Então, ela não é executora, ela faz isso aqui, ó, faz essa ponte. E por que a necessidade de fazer isso? Para essa galera aqui ter imparcialidade, tá? Por quê? Porque quando você analisa um processo que você é executora, naturalmente a tua avaliação fica comprometida, porque você confia no teu trabalho, pô. Por um motivo óbvio. Se você faz uma avaliação de controles e processos ou adequação de um processo da tua equipe, o teu nível de rigidez naturalmente vai ficar comprometido. Tão simples quanto isso, tá? Então, onde é que eu tô querendo chegar, Nanda? O compliance, por melhor prática de governança, ele nunca deve ficar junto com uma área operacional. Por isso que tem muito compliance que está dentro do jurídico que é uma furada, não funciona. Porque o jurídico está aqui, ó. O jurídico também é executor de processo. O jurídico cuida do contencioso da empresa. E de outras N coisas, né? Então, percebam que estou ficando com dor nos dedos, fiquei tanto tempo com ele esticado aqui. Deu uma... Então percebam que o compliance, quanto mais imparcial, ele deve estar sempre numa estrutura hierárquica o mais imparcial possível, tá? Tanto das áreas operacionais quanto da auditoria, tá? Porque imagina o seguinte, imagina que o compliance está debaixo da mesma hierarquia da auditoria. Como é que a auditoria dá porrada no compliance? Como é que a auditoria critica, né, aponta no relatório que o sistema de gestão de compliance não está funcionando? Ou pelo menos aquilo que foi planejado para aquele período não foi cumprido porque ele foi lá, fez uma avaliação, checou a informação e não encontrou ou encontrou informações incompletas, incorretas ou ausentes. Perceberam? Então, aliás, um dos conceitos que eu tenho uma aula inteira no curso que eu explico só o conceito de segregação de função e eliminação de conflito de interesses. Porque se você não entender esses dois conceitos, toda a tua avaliação de compliance começa a cair por terra.
Então, por exemplo, se você imagina o seguinte, imagina que você trabalha numa empresa de tecnologia, tá? E aí, inevitavelmente, riscos de tecnologia vão estar lá em cima para ela, né? É o core business dela, né? É o coração do negócio dela. Então, ela naturalmente ela vai ter riscos relacionados à tecnologia. E aí, imagina, aí o compliance tá lá dentro da área de TI, né? Na mesma hierarquia da gestão da área de TI, e aí ela tem que fazer um inventário ali de ITDC, que a gente chama, né? De controles gerais de tecnologia. Isso tem técnica, tá? Aí avaliar se existe gestão de acessos a sistemas, se existe redundância, se existe backup, se existe trilha de auditoria, se existe perfis de acesso nos sistemas que garantam a confiabilidade das informações, enfim, por aí vai. Aí imagina que não tem nada disso. Como é que fica o teu trabalho você tendo que talvez criticar a inadequação ou a não conformidade, a empresa não cumpre o marco civil da internet, por exemplo? Como é que você fica a tua imparcialidade se você está apontando a outra área do teu mesmo chefe? Sacaram a diferença? É claro que aí você vai falar assim, pô, Cris, então você está dizendo que compliance só funciona em empresas que conseguem ter uma estrutura robusta, né, uma estrutura de governança robusta para garantir que ele realmente fique ali numa espinha imparcial? Não, e isso brilhantemente a ISO 37301 também trouxe para tirar esse discurso aí do mercado. É claro que lá na ISO 37301, não sei se eu tô com ela aqui, não, ele fala que a estrutura de compliance tem que ser compatível com o porte e a complexidade do negócio da empresa. Então, se realmente a tua empresa for uma empresa pequena, tiver uma estrutura de governança mais enxuta, fica defensável você defender, né? O teu argumento de defesa fica válido para o compliance estar plugado ali embaixo de uma outra diretoria que também cuide de uma área operacional. Agora, numa empresa de grande porte, dificilmente você consegue emplacar um discurso desse. Que ele vai falar assim, bacana, desculpa, mas olha o tamanho da tua empresa, olha o tamanho da tua estrutura, você poderia estar tranquilamente aqui, pegar o teu compliance e plugar numa diretoria de estratégia, direto no conselho de administração, ou numa alternativa que eu vou falar agora para estruturas menores, em comitês. O comitê, a estrutura de comitê, ele é um órgão de governança que permite você ter uma imparcialidade de decisão quando você não consegue ter estruturas muito robustas. Então imagina o seguinte, você está embaixo da gerência de TI, o compliance está embaixo da gerência de TI, mas o compliance se reporta a um comitê de compliance que não tem só a diretoria de TI, tem outras pessoas, tem jurídico, tem estratégia, tem o CEO da empresa, enfim. Então a estrutura de comitê é uma forma alternativa de você ter você ter decisões colegiadas que eliminem os conflitos de interesse na tomada de decisão, sacou? É isso. Me diz aí, Nanda, se te respondi ou não. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Gibuto, maravilhoso essa sua distinção das vertentes do compliance com a personalidade. Porque isso, o compliance, ele tem, eu ensino que o compliance é um mapa, né? É um mapa do compliance raiz. Ele tem 6 componentes com vários elementos embaixo. E esses elementos têm requisitos que você tem que cumprir por trás. Então é metodologia, tá? É técnica de trabalho. Então você imagina o seguinte, é um tanto utópico você acreditar que o mesmo compliance officer que tem uma puta habilidade para trabalhar com treinamentos e comunicações internas, seja a pessoa que faça as investigações internas, sabe? Às vezes são skills diferentes, são personalidades diferentes. Uma é mais introspectiva, uma pessoa precisa ser mais reservada. Por que a gente defende tanto investigações independentes? Porque é difícil, gente. Você investigar um relato interno
de alguém que você senta numa reunião é difícil pra caramba. Isso necessita de uma maturidade profissional da porra sua, sabe? Você, muitas das vezes você apura, você tem uma opinião, né? Que talvez ali você deveria ser dado uma medida disciplinar ou uma mais rígida para a pessoa que foi relatada, que foi denunciada, mas por uma decisão de um comitê não foi essa a decisão, tá? Tomada, e aí você fica, sabe, caramba, né? E aí você continua lidando com essa pessoa no dia a dia. Então é difícil. Então são habilidades, são skills diferentes desses profissionais. É claro que para você crescer na carreira de compliance, o que vai ser primordial para você é ter habilidades de gestão. Aí é outro papo, tá? Agora, para o iniciante, não. Para o iniciante, o ideal é que ele se reconheça em todas essas frentes de trabalho e veja assim, caramba, isso aqui dá match comigo, isso aqui eu gosto de fazer, isso aqui eu curto, isso aqui, sabe, me brilha os olhos, e é com isso aqui que eu quero trabalhar. Você foca naquilo ali, mas você precisa conhecer o todo, tá? Porque se você não conhecer o todo, a tua equipe não dá tração. Porque pensa o seguinte, você lançou um código de conduta, você botou um canal de relatos, você tem uma política de apuração. Se você não tiver um bom trabalho de comunicação e treinamento, isso tudo que você fez aqui é esquecido. As pessoas não lembram. Isso aqui não é massificado na empresa. Então você ter uma boa comunicação e constância e recorrência é estritamente necessário para dar tração na cultura de compliance da empresa. Para que serve treinamento de compliance? Uma das coisas que a segunda coisa que a gente tem que fazer ali para implementar um programa de compliance, a primeira é avaliar a empresa e o seu contexto e analisar as expectativas das partes interessadas. O que é avaliar as expectativas das partes interessadas? Concorda comigo? Se você trabalhar num banco tradicional que tem lá profissionais de carreira, às vezes concursados, que já estão lá há um tempão, a expectativa dessas pessoas é diferente de você trabalhar numa startup, onde a média de idade da garotada, aí ela 26, 27, 30 anos, é uma galera jovem, é uma galera da geração Z, é a galera que tá aí, ó, priorizando por equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Percebem como é que a expectativa desses dois grupos é diferente? Então, quando você faz treinamentos, você cada vez mais eleva a expectativa dessas pessoas. Porque quando você faz um treinamento, por exemplo, sobre assédio dentro da empresa, olha, o que é assédio moral, o que é assédio sexual, a empresa não tolera esse tipo de coisa. Talvez essa galera aqui, ó, que é da minha geração, que aí veio ali do capitalismo selvagem, onde um chefe seu te chamava de idiota na frente de todo mundo, e isso era normal, tá? Isso era normal, a gente achava aquilo ali era prática de gestão, a verdade é essa, tá? Então concorda comigo que essa expectativa aqui, ó, tá lá embaixo em relação a esse tema, e essa galera aqui, ó, já tem isso no fio da navalha. Não tolera mais esse tipo de coisa. E aí quando você faz treinamentos sobre esse tema, você tende a elevar a expectativa desse grupo aqui. E desse daqui você traz mais conhecimento e fortalece que de fato a empresa não tolera e que ela deve se manifestar, enfim. Então percebam que o treinamento, ele tende a aumentar as expectativas dessas partes interessadas. Existem outras diversas partes interessadas de uma empresa, tá? Falando especificamente de pessoa colaboradora para exemplificar. Então percebem que o profissional que vai trabalhar com comunicação e treinamento, ele tem que adorar esses temas, sabe? Ele tem que ter um coração, sabe, explodindo de esperança em mundos melhores. Porque senão ele não encanta no discurso dele de treinamento. O treinamento dele fica chato. Fica falando de corrupção, falando sobre lei. Ninguém quer saber de lei.
de corrupção. Quer falar, o que as pessoas querem saber, sabe o que é? Que a última pesquisa que foi feita no passado chegou à conclusão que você trabalha 29 dias no ano para pagar o custo da corrupção no Brasil. Então, quando você é apaixonado por esses temas e você começa um treinamento dando uma porrada dessa em quem está te ouvindo, você fala assim, ó, você acha que você está vindo para o treinamento de compliance que é um porre? Então deixa eu te dar uma coisa aqui que afeta a tua vida. Olha aqui ó, o custo da corrupção. Então não tolera a corrupção. Se você souber que alguma coisa aqui dentro está sendo feita com prática de corrupção, relata. Bota a boca no trombone. Sabe? Não tolere mais isso. Observe ali os conflitos éticos do dia a dia que você passa. Então percebe como é que é diferente a habilidade de cada profissional? Por isso que você tem que conhecer o todo. Porque quando você conhece o todo e percebe o quanto que uma coisa afeta a outra, que o teu canal de denúncias, ele só vai emplacar se você for muito bom em comunicação e treinamento, que controles internos emplacam, eles são diretamente impulsionados por comunicação e treinamento também. Porque imagina, você implantou uma política de conflito de interesses. Se você não ensinar o que é conflito de interesse, na hora que você for mapear um processo e falar assim, bicho, olha só, não dá pra gente ter esse gestor aprovando esse tipo de compra, ou esse tipo de processo, ou esse tipo de autorização aqui, não dá pra ser essa pessoa, porque isso é conflito de interesse. Aí a pessoa fala assim, o que tu tá falando? Entenderam como é que as coisas se afetam? Então, para você começar isso, você entende o sistema todo, você entende como é que essas coisas se afetam, você se reconhece ali, né, o que faz o teu coração pulsar, para você de fato focar naquilo ali e se apresentar como um profissional que conhece todo, mas que é apaixonado por um determinado tema, até se aprofundar nele, né, cada vez mais. E aí quando eu falo se aprofundar, gente, estude na medida da tua necessidade, tá? Isso aí é assunto para um outro papo. E aí sim, para você crescer na carreira, você começa a ter que ter a habilidade de gerir esse todo. Como é que você faz esse todo funcionar? Como é que você entrega mais? Como é que você entrega coisas que uma coisa impulsione a outra? Sacou? É isso. Deixa eu ir aqui na Dani. Sou assistente administrativo e estão me treinando para auditoria interna. Porém, meu salário será o mesmo, tá certo? Olha, depende. Se você for assistente de auditoria interna, ok. Porque o trabalho de auditoria interna, o auditor interno, ele valida o que está sendo feito. Então, ele valida informação, ele checa informações. Então, por exemplo, se na política lá de apurações internas diz que todos os relatos que chegarem no canal vão ser investigados e vão ser deliberados por um comitê, a auditoria, em algum momento, pode querer validar esse processo. E aí, o que ela vai fazer? Vai chegar para você e falar assim, Dani, olha só. Não, você é da auditoria. Vai chegar o Cris, olha só. Levanta aí para mim todos os relatos que surgiram no canal no primeiro semestre de 2022. Eu vou entregar essa informação para ele, para você, e você vai falar, você vai pensar uma amostra, você vai falar assim, ó, tá bom, agora você me apresenta, né, a evidência de que esse caso foi apurado, que tem um dossiê, que todas as informações foram checadas e que de fato a deliberação aconteceu num comitê. Me mostra aqui a evidência de que essa deliberação desse caso aqui foi feita no comitê de ética. E aí a gente apresenta esse negócio. Então percebe que para a auditoria fazer esse tipo de trabalho, tem uma parte operacional muito grande, porque muitas das vezes a gente tem que bater muita informação, tem que fazer confronto, então às vezes a gente tem que fazer, eu falo a gente porque eu já trabalhei com auditoria também, tá? Mas deixa eu mudar aqui, senão vai confundir. Então, muitas das vezes o trabalho da auditoria requer uma parte operacional muito grande. Então imagina que no escopo da auditoria daquele período esteja você validar o processo de revogação de acesso de pessoas que foram desligadas. Então você vai pegar ali num período, né, no teu período base que está analisando, você vai pegar todas as pessoas que foram desligadas, você pode colher uma amostra ou você pode fazer uma validação de 100% da base. Você pega, saíram 100 pessoas da empresa, você bate, você pede evidência de que de fato
Você checa a informação se de fato aqueles acessos foram devidamente revogados no momento do desligamento dessa pessoa. Então, às vezes, você tem ali, sabe, tabelas e PROC-Vs que você tem que fazer no Excel, que dá um trabalho operacional muito grande. Então, é muito comum a área de auditorias serem parecidas com isso que eu falei da auditoria, do compliance. Você ter poucas pessoas sêniores, e você ter várias pessoas aqui de cargo júnior, justamente para dar esse suporte mais operacional para esses resultados aqui acontecerem, tá? Então, assim, se você estiver indo para auditoria no nível de assistente, tudo bem, aí tem que entender a política de cargos e salários da tua empresa, que deve estar muito mais nesse nível de assistente, analista júnior, analista pleno, sênior, do que efetivamente da área que você está. Agora, fato é, você tem muito mais chance de ascensão e visibilidade, principalmente na auditoria, do que na administração, sem sombra de dúvida. Isso eu posso te garantir, porque toda empresa gosta da área que mostra cagadas que estão acontecendo na empresa. Toda empresa gosta. Então, você mostrar um relatório de que, olha, a gente fez esse batimento, a gente encontrou esses erros, isso aqui não está funcionando. Olha, foram tantos reembolsos feitos errados, essas alçadas não foram respeitadas. Esse tipo de discurso as empresas gostam e veem valor nesse trabalho. Por isso que cada vez mais as empresas estão vendo valor na área de compliance, justamente porque eu costumo dizer que a melhor maneira de uma empresa aumentar o faturamento dela sem botar um novo produto na prateleira ou vender um novo serviço é eliminando riscos da operação dela. E o compliance trabalha eliminando risco e a auditoria também. Vamos lá. Gestão de riscos é uma área específica ou a especialidade dentro desse ramo? Então, dentro do gestão de riscos corporativos, você pode ter diversos formatos dentro da empresa. Tem empresas que segregam um pouquinho isso, tá? Então, segregam ali. Então, você tem uma área de riscos que cuida da parte de riscos estratégicos e operacionais. Compliance cuida de riscos de não conformidade e reputacionais. Isso cada vez mais está se remodelando, tá, Gi? Pelo seguinte, a área de controles internos foi uma área criada também no segmento financeiro, tá? E por um motivo muito simples. Quem é o quando eu falo segmento financeiro, pensa logo de imediato em empresas de capital aberto, tá? Porque pensa o seguinte, empresas de capital aberto que são listadas em bolsa, elas vão ter sempre controles mais rígidos do que qualquer outra, porque as demonstrações delas são públicas, ela tem uma série de obrigações a cumprir, porque senão a gente não bota ali nossas estalecas nessas empresas. E aí a bolsa não traciona, né? Porque não atrai investidor, porque as informações dessas empresas podem ser falsas. Então lá atrás também, igual eu falei aqui no início da live, a área de controles internos também apareceu ali no segmento financeiro justamente para dar mais transparência e confiabilidade nas informações financeiras dessas empresas. Para quê? Para atrair investidores. Só que a área de controles internos, ela por natureza, ela foca muito em processos que afetam as linhas de resultados da empresa. Então você pega ali o balanço da empresa, você vê tudo que é despesa, tudo que é receita, tá? Todos os processos que compõem aqueles valores que estão ali, escopo original da área de controles internos, tá? Eles focam muito nisso, justamente porque eles tiveram essa origem de dar confiabilidade nas informações financeiras para que, de fato, aquelas que falem que estão com uma estrutura financeira sólida, confiável, estão aí voando aí tranquilas, que de fato aquilo é verdade para atrair investidores para o mercado financeiro. E os outros riscos acabaram ficando um pouquinho soltos, tá? Também, assim como a área de compliance, a área de controles internos começou a ampliar o seu escopo e aí começou a olhar para riscos estratégicos também e por aí vai. Com a popularização da área de compliance, o que está acontecendo nas empresas? Muitas delas estão deixando
de chamar essas pessoas que trabalham com controles internos como área de controles internos. E estão colocando isso tudo dentro do braço do compliance, tá? O que eu acho que faz todo o sentido. Mas vamos falar aqui sem romance, tá? Depois eu falo porque eu acho todo sentido. Por que isso está acontecendo no mercado? Porque empresa que não tem área de compliance já não é mais bem vista no mercado, tá? E empresa que tem área de compliance muito pequenininha é aquele compliance para inglês ver. Então, grandes empresas, às vezes empresas com 2.000 funcionários, vai ter apresentar ali numa due diligence, num processo de auditoria regulatória, falar, qual é a tua estrutura de compliance? Falar, duas pessoas. É feio para ela. Lembra daquela história lá que eu falei? O compliance ele tem que acompanhar o porte, a complexidade da empresa. Então, fica pouco defensável uma estrutura tão enxuta. Então, como tudo é risco, né? O compliance, por natureza, ele fala de risco de não conformidade, tudo é uma avaliação de risco, então esses profissionais, eles têm que entender de gestão de riscos, por que não trazer os outros riscos também para cá? E aí eu cresço essa área, sacou? Então as empresas estão juntando tudo isso, juntando essas responsabilidades para terem áreas de compliance um pouquinho mais parrudas. Por isso que eu falo que compliance é um sistema de gestão de riscos. Então, ainda que você pense só em risco de não conformidade, se você trabalhar só com risco de não conformidade, ainda assim você corre um sério risco de ter aí uma exposição pelo seguinte. Imagina o seguinte, saiu uma norma nova, LGPD, tá? Vamos pegar aí LGPD que todo mundo conhece. Seja como profissional de compliance, seja como consumidor, né? LGPD. Aí você foi lá e falou, olha, empresa, seguinte, agora a gente tem que cumprir LGPD, a gente trata dados, então a gente tem que cumprir LGPD, vamos abrir aqui um projeto de adequação, vamos chamar o time de TI, vamos chamar RH, vamos chamar todo mundo aqui que recebe dados e trata dados de alguma forma. E aí você começa a fazer todo um projeto de adequação dentro da empresa, tá? Supondo que essas áreas chegaram para você e falaram assim, Cris, bacana, a gente já está tratando dados, já está tudo bonitinho aqui, a gente incluiu lá no contrato de novos colaboradores uma cláusula de LGPD, a gente restringiu o acesso aos sistemas de RH, então nem todo mundo tem acesso, a gente agora anonimiza dados de pessoas que foram desligadas depois de um tempo, a gente faz expurgo depois de um tempo maior, tá tudo lindo, tá? Se você simplesmente se conformar com isso, e aí você, né, olha, tem um check de conformidade aqui, tá tudo ok, e não olhar para o risco operacional, em algum momento uma falha, que é um risco operacional, pode acarretar uma não conformidade. Então pensa o seguinte, pegando esse exemplo do RH, o sistema tá bonitinho, a gente restringiu o acesso. Aí lembra aquele exemplo que eu dei de validar a revogação de acessos ao sistema? Então, se esse processo não estiver funcionando redondo, o que é um risco operacional, ou seja, se ele estiver cheio de risco operacional, porque ele tem falhas nele, ele está mal desenhado, ele está sendo mal executado, ele não tem controles implementados ali dentro, uma falha operacional, um risco operacional, seja por fraude, ou falha humana, ou falha do processo, ou falha de sistema, pode te acarretar um risco de não conformidade. Sacou? Então, é mais fácil você juntar todo esse raciocínio do que você segregar em pessoas diferentes. Então, quando você tem um raciocínio único, você percebe que uma coisa puxa a outra, tá? E tudo é metodologia de avaliação de riscos, tá? Então, risco de não conformidade, risco operacional, risco estratégico, você tem sempre as mesmas ferramentas para trabalhar, que tá tudo lá compilado na ISO 31000, tá? A ISO 31000 é um calhamaço desse tamanho, eu também devo ter ela aqui. É uma das normas uma das maiores normas ISO, não tô com ela aqui não. A próxima vez eu deixo tudo aqui do lado. Ela tem diversas técnicas para você fazer avaliação de riscos corporativos, sejam eles em qual classificação for, seja ele estratégico, não conformidade,
operacional. Então faz muito mais sentido você colocar isso tudo dentro da caixinha do compliance do que você segregar. Então o que está acontecendo já, e a tendência é que isso seja um padrão, é que essas pessoas de risco, de controles internos, que quando a empresa chama de maneira diferente assim, estejam dentro da área de compliance também. Gente, se ficar alguma dúvida, aí você fala, Cris, não entendi, explica de novo. Só que aí me fala o que é, tá? Porque senão eu fico sem saber exatamente qual é a dúvida. Ah, bacana, entendi. Tá, Milena, boa. Os riscos de tecnologia na empresa de TI é um risco de compliance ou um risco operacional? Pensa o seguinte, Milena, ótima a tua pergunta. Risco de compliance é tudo aquilo que a empresa é obrigada a cumprir por mandatório, né, ou por lei ou por regulamentação do setor dela, ou que ela voluntariamente decidiu assumir. Então, se você tiver, por exemplo, uma política de gestão de acessos e essa política não estiver sendo cumprida, ela é um risco operacional, ou seja, o processo não está sendo cumprido, tá? Melhor, vou voltar aqui. Se você tem uma política de gestão de acessos e ela não está sendo cumprida, você pode falar que ela é um risco de compliance. Você tem uma regra que não está sendo cumprida, tá? Agora, se você tem processos que foram implementados sim em cima daquela política, mas eles são falhos, né? Ele está sujeito a riscos operacionais, aí você tem um risco operacional, o problema está no processo, não está na adequação dele. Fizeram a adequação, mas fizeram mal feito. No dia a dia, a prática ali, as coisas não estão funcionando, tá tendo furo, né? Tá tendo falha humana, enfim. Então, o teu risco operacional acarreta um risco de não conformidade, que foi mais ou menos esse exemplo que eu dei da LGPD. Por isso que não dá... eu brinco que o profissional Nutella ele se limita a olhar o risco de conformidade. Ele fala, não, olha, implementamos a política, fomos lá em campo e as áreas implementaram lá processos de revogação de acesso, perfil, de controle de perfil dentro do sistema, tá tudo lindo. Será que tá? Será que você não deveria testar ele daqui a pouco? Criar um teste de conformidade em cima desses controles que foram criados para ver se de fato, no final do dia, eles estão respondendo aos riscos que esses processos representam para a empresa? Entendeu? Então esse é o plus ali que você conecta o risco operacional, que ele pode te acarretar um risco de não conformidade, sacou? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem. Sara, você acha possível indicado haver células de compliance para ficar mais claro? O exemplo seria de ter um colaborador de compliance no setor de licitação. Então, Sara, a gente volta... Olha como é que toda hora a gente volta naqueles conceitos, né? Esse modelo de você ter compliance officers espalhados na empresa, se dá muito nome de embaixadores de compliance, inclusive... Eu acho ele muito mais eficiente no sentido de você disseminar uma cultura, mas não que ele seja um profissional da área de compliance, pelo seguinte, como é que você garante essa imparcialidade? Se você chegar para mim e falar assim, não, mas ele fica lá, ele não é executor dos processos que envolvem a licitação, ele só é um avaliador, ele só é um revisor, enfim... Ainda assim é questionável, porque você está inserido dentro de uma área que é executora de um processo, isso naturalmente te gera um conflito, porque você tem a tua imparcialidade afetada. E aí, gente, não estou falando aqui que isso é uma prática antiética, que essa vai ser uma canalice dessa pessoa, não. Isso é humano. Se eu tenho muita confiança no teu trabalho, porque eu tô ali no dia a dia com você, o tempo todo com você, a minha imparcialidade vai ser afetada, porque o fator confiança vai acabar pesando na minha avaliação. Então, esse que é o cuidado que tem que se ter. Assim, eu pediria para você fazer o exercício de escrever
quais são as funções, quais são as atividades que esse profissional vai executar estando lá na área responsável por licitação. Se de fato você entender, né, e faz esse exercício mesmo, tá, gente? Quando eu falo assim, bota no papel, é porque é difícil. Quando você tenta colocar conceitos num papel, você vai ver que a gente às vezes empaca, né? A gente para ali, mas peraí, exatamente o que essa pessoa faz? Faz esse exercício de tentar colocar e fazer essa análise crítica, né? Ele tendo que apontar uma falha, uma fraude, uma tentativa de corrupção nesse processo, ele teria imparcialidade para fazer isso? Que é um pouco das restrições que muita empresa faz para ter pessoa vinculada, para contratar pessoa vinculada, por exemplo. Né? Tem muita empresa que limita, né? Olha, não pode ter pessoas vinculadas com você, marido, esposa, irmão, irmã, debaixo de uma mesma hierarquia. Tem empresas que não admitem nem dentro da empresa inteira. Entendeu? Por quê? Porque isso tudo é uma situação que pode gerar conflito de interesse em algum momento. Então, esse conceito de embaixadores do compliance é muito mais um grupo de pessoas que é mais próximo da área de compliance, com quem a gente começa a dar maior conscientização sobre as práticas de compliance, gestão de risco, sobre a eficiência de controles, por que eles são importantes, né? Até apresentar números, porque números são impactantes, tá, gente? Conceito não impacta ninguém. Essa que é a verdade. Por isso que às vezes eu sempre falo, né? Um aluno meu pergunta, pô, Cris, se você tiver que dar treinamento sobre corrupção, por onde você começa? Eu falei, mostra a vida real. Vai no Google, pesquisa os últimos casos de corrupção que foram publicados, ou os mais clássicos, bota esse tipo de informação. Olha, você trabalha 29 dias para pagar o custo da corrupção. Porque aí você começa a mostrar para a pessoa que aquele assunto afeta a vida dela, sim. Então, essas pessoas, os embaixadores, são pessoas que você traz para mais perto da área de compliance, justamente para você dar maior consciência para que elas na ponta, no dia a dia da operação dessas equipes, elas disseminem isso, elas comecem a olhar os processos com esse olhar. É exercício, gente, sabe? Por isso que esses embaixadores são legais, principalmente quando você está em empresas com umas estruturas muito grandes, sabe, empresas que têm uma operação muito grande, ambiente, indústria, porque aí geralmente as 5 pessoas de compliance, gente, pelo amor de Deus, não vai conseguir fazer milagre. Então esse perfil de embaixador funciona bem, mas eu não, mas ele sendo um profissional de compliance na área, não. Eu até lendo aqui de novo, você botou, né? Tem um colaborador de compliance aí, sendo nesse conceito de ser um replicador ali, ok. Mas sendo um compliance officer alocado na área full time, o risco é muito grande dele não conseguir cumprir com as funções dele. Ah, então tá bom, já tinha até respondido a Sara. Vamos lá, vamos ver mais alguma coisa aqui. Bem, então, pessoal, só para fechar aqui não tem mais pergunta nenhuma aqui. Para fechar aqui a ideia inicial da live, que é como começar na carreira de compliance. A melhor forma de você começar é você conhecer todo o sistema de gestão de compliance, entender que ele tem várias frentes de trabalho que vão necessitar de soft skills e hard skills diferentes. Percebe ali o que faz teu olho brilhar, se especializa naquilo, se aprofunda naquilo, estude mais sobre aquilo, para aí sim, quando você concorrer a vagas de compliance, você se apresentar, né? Olha, o que me enche os olhos é essa parte aqui, mas eu conheço todo, eu entendo todo, porque em geral as vagas pedem alguma coisinha específica. Eles acabam pedindo tudo, mas você percebe, cuidar dos treinamentos, cuidar das políticas, fazer a gestão de risco, você percebe que tem ali um ponto de dor maior na empresa. E é óbvio que quanto mais coisa você souber desse sistema inteiro, maior são as suas chances. Por isso que você precisa conhecer o sistema inteiro. Não, e aí eu sou bem categórica, não saia por aí, se você sair por aí estudando assuntos específicos, só anticorrupção,
só investigações internas, só treinamentos, só código de conduta, enfim, tem um monte de coisa aí, você vai limitar o teu resultado porque você vai conhecer uma caixinha só e não vai entender o todo e ver como de fato é o todo que gera valor, né? É o sistema inteiro evoluindo ano a ano para a empresa que gera valor para ela. E aí é assim que você cresce na carreira, tá? Beleza, obrigada, Gi. A gente vai abrir turma agora em setembro, tá? A gente tá já com as inscrições da semana Desmistificando Compliance aberta. Assistam, gente. Assistam, que eu tenho certeza que, independente até se você entrar na área de compliance ou não, essas aulas elas dão uma chacoalhada na cabeça sobre mundo corporativo, tá? Então assistam às aulas, são gratuitas, vão ser 3. E na terceira aula eu explico tudo sobre o curso, tá bom? Vai estar lá tudo bonitinho, explicado. E quem entra no curso tem acesso a ele por 1 ano, pelo menos. A gente sempre faz umas campanhas de lançamento estendendo para 2, mas pelo menos por 1 ano. Qual é a vantagem nesse ano? Em 1 ano, eu faço atualização no curso. Periodicamente eu tô ali atualizando. E a gente tem uma aula ao vivo por mês comigo, então a gente tira dúvida, conversa, os alunos trocam experiências, isso é muito bacana, porque eu tenho aluno de todos os tipos, tem aluno iniciante, que já é profissional, que é consultor, então isso é muito legal, essas trocas de todos os segmentos de mercado, então tem gente da área da saúde, de educação, então é muito bacana. Oi, Fábio, sou auditor desde 2000, mas desde 2016 ingressei no compliance e amei. Eu acho compliance assim uma carreira apaixonante porque por mais que a gente esteja em empresas que a gente percebe ali que ainda não agarrou o compliance, sabe, com coração, a gente impacta muito as pessoas. Sabe, eu acho que a gente transforma muito a forma de pensar das pessoas e a gente percebe isso quanto mais a gente começa a ser solicitado na empresa, sabe? Você vai perceber que à medida que a gente faz um trabalho bacana, uma primeira percepção que a gente tem é que o compliance começa a ser uma área muito acionada. O pessoal pergunta tudo, não, pergunta pro compliance, porque eles começam a ver na gente um porto seguro, né? Uma área, não a área da galera da moralzinha, que é a pessoa mais correta do mundo, não, mas uma área de pessoas que de fato pegam aqueles compromissos da empresa com fazer o que é o certo e ajuda na tomada de decisão. Né? Será que esse é o melhor caminho? Será que a gente tem que ir por aí? Então a gente ajuda, né, nessas decisões. Eu até brinco de que se você já está numa empresa, você tem que ler o código de conduta dessa empresa todo mês, para ter aquilo ali enfiado na tua cabeça o tempo inteiro, sabe? Você tem que pelo menos ali saber, sabe, a lista de políticas que existem dentro da empresa, para você saber quais são as regras que existem, que elas devem ser cumpridas. Você tem que olhar para o mercado, vocês têm que receber due diligence de parceiros e fornecedores, falar assim, o que o mercado está exigindo que a gente tem e que a gente ainda não tem. Expectativa das partes interessadas, como eu falei lá no início da aula, sacou? Ó. Tudo junto e misturado. Deixa eu voltar aqui, peraí. Mas é apaixonante mesmo, Fábio. Eu sou suspeita para falar porque eu tô desde 2007 e nunca mais saí. A Ana Duarte. Ana Duarte é minha aluna da 2ª ou 3ª turma, tá? Já tá comigo há uns 2 anos. Uma excelente profissional. Toda a troca do grupo sempre nos enriquece. É bom demais, né, Ana? E a gente tem um grupo de Telegram de alunos e todo dia surge ali um pedido de ajuda. Pessoal, tô com essa situação aqui, vocês já passaram por isso. E é muito legal, sabe? É uma troca que eu estimulo demais. Às vezes eu nem me pronuncio, porque senão o pessoal entra muito naquela de que eu vou perguntar aqui, a Cris vai me responder. Eu respondo sim, na medida do possível, enfim, eu tento ser o mais presente possível ali. Mas às vezes eu deixo, sabe, os próprios alunos trocarem, porque tem muita gente com experiência ali. E essas trocas são muito bacanas, né? Bacana, vamos lá.
Rinaldo, empresa tem compliance e não cumpre com as regras, salários diferentes, desvio de função, muito descuido com o funcionário, o que fazer? Então, Rinaldo, isso é o que a gente chama de maturidade de compliance da empresa. Isso você não muda da noite para o dia. Isso, na verdade, até em grandes empresas, as empresas estão sentindo, não aprenderam no amor, estão sentindo na dor, sabe? O descompromisso com fazer o que é o certo. Primeiro porque empresas que não cumprem regras, elas dão um recado muito ruim para o colaborador. Inclusive um aluno meu colocou no Telegram ontem ou hoje, né? De algo que uma carteirada que ele tomou lá relacionada à CIPA, e outro caso que teve de indicação de lead feito por um amante de um funcionário, enfim, uma coisa assim absurda. E o que a gente tem que entender é o seguinte: a gente não vai conseguir da noite para o dia mudar a mentalidade da alta direção da empresa, né? A gente sabe que tem aquele discurso bonito, compliance tem que vir do topo, né? Tem que ser um compromisso da alta administração. E de fato tem que ser, porque fica facilitada a tua vida. Mas quando a empresa que não cumpre regras, ela dá um recado muito ruim para as pessoas colaboradoras, né? De que é um universo sem lei ali, né? E isso favorece o quê? Fraude, favorece baixo desempenho das pessoas colaboradoras. Então, à medida que a gente vai conseguindo mostrar isso para a empresa, você fala aqui, mas também, poxa, a gente não é coerente com o nosso discurso, será que isso vale a pena? Olha a quantidade de fraude que a gente está tendo, olha ali quem é que fica com a gente. São as pessoas boas ou as pessoas que estão doidas esperando um furo nosso para levar uma vantagem? As empresas começam a perceber isso. Eu sei que é difícil. E aí, se você percebe que não é uma falta de conscientização, porque tem muito disso, tá, gente? Falta de conscientização. Se você percebe que ninguém para refletir sobre essas decisões, aí é a hora de você procurar outro lugar. Porque uma grande merda que aconteça numa empresa dessa pode estourar no teu colo, porque você é profissional de compliance de lá. Então, é um pouco daquilo que eu sempre uso como exemplo, que é clássico para mim, aquele caso do Carrefour. A empresa não admite aquela conduta dos seguranças que levaram o cliente à morte. Não admite e não colocava câmera na salinha onde os seguranças abordavam esses clientes. Qual é o recado que ela dá quando ela não bota câmera? Tinha câmera na loja inteira, só não tinha naquela sala. Percebem como é que essas coisas são sutis? Né? Como é que às vezes você fala... Eu já dei palestra para dono de supermercado e foi muito próximo desse caso do Carrefour, eu usei ele como exemplo. E aí no final da palestra um grupinho me chamou e falou assim: Cris, pô, super bacana, mas assim, a vida real é que a gente faz isso mesmo, tá? A gente tem ali o responsável por fraude, né? É fraude que eles chamam. Não, acho que é perda. Eles dão um nome para esse profissional que fica ali. Eles não chamam de vigia, não. Eles dão um nome para esse profissional, não lembro agora. Que fica ali tomando conta na movimentação da loja e aborda pessoas ali que eles consideram suspeitos. Ele falou assim: e é isso mesmo, a gente fala para levar para uma salinha e dar uma prensa no suspeito, na pessoa suspeita. Eu falei assim: tá bom. Você então tá colocando... Eu falei: há quantos anos você tem a sua loja? Minha loja eu herdei do meu pai. Eu falei assim: tá bom, sei lá, 50 anos que você tem de história, 50 anos de negócio. Se você confia colocar 50 anos da reputação do teu negócio na mão de uma pessoa que você contratou para dar uma prensa num cliente seu, cara, você tá assumindo o risco. E aí você vai assumir o risco de você confia no temperamento, no peso da mão dessa pessoa? Você acredita que ela vai ter discernimento de saber o limite dessa abordagem? Você dorme tranquilo com isso? É contigo. Então, assim, é muito esse discurso, Rinaldo. E aí o que eu falo da diferença de habilidades que a gente tem que ter, porque para você lidar com a alta direção e fazer a alta direção refletir sobre essas decisões, você tem que ter ali uma frieza e uma bagagem argumentativa muito boa, sabe? E não é sair da sala frustrado. Eu sei que a gente às vezes fica, né? Dá aquela sensação de, pô, não convenci.
É sair com aquela sensação de que eu fiz o meu papel, eu alertei para os riscos dessa decisão, eu provoquei a reflexão, eu trouxe números, número é sempre bom, gente. Eu trouxe números sobre a quantidade de fraude, sobre a quantidade de falhas que acontecem nesse tipo de coisa. E ainda assim eles assumiram o risco. O meu trabalho está feito. Agora, quando você percebe que existe ali uma má fé na tomada dessa decisão, aí, inegavelmente, eu falo para você, fique ali o suficiente para pagar os boletos dos teus boletos do mês e olhe para o mercado e saia fora o quanto antes você puder, porque isso não é saudável profissionalmente nem mentalmente para você. Mas acontece muito isso, tá, Reinaldo? Sem romance. Tem muita empresa que às vezes você fala, aí a pessoa para assim. Eu lembro de uma vez conversar com um gestor, porque tinha uma pessoa do comercial que teve uma ideia super mirabolante, né? Mas essa ideia mirabolante significava ali dar uma singela pernada num cliente para ele conseguir fechar um negócio, enfim. E aí o diretor achou ótimo, achou a ideia brilhante. E aí quando a pessoa do comercial saiu, eu falei assim, pois é, né? Eu falei assim, é uma pessoa com uma ideia brilhante, né? Para dar uma pernada. Eu falei, cuidado que uma hora ele usa essa ideia brilhante para dar uma pernada em você. Eu falei assim, esse é o risco, né? De você ter, não, a pessoa tem ali uma habilidade para contornar. Uma hora vai ser você o contornado. Fábio, consegui implantar o código de ética, canal de denúncias, políticas e outros itens, tudo com patrocínio da auto-administração. Aí é ótimo, né, Fábio? Aí é muito bom isso, né? Agora, tudo isso só funciona se você puxar toda a operação junto. Por isso, compliance é uma área que tem que estar perto da operação. Não tem que ser aquela área que fica levantando plaquinha do que não pode, sabe? Tem que entender quais são as necessidades. Tem que avaliar se de fato todas as regras fazem sentido para o negócio da empresa ou não. Tem que dar abertura para alguém falar assim, Fábio, numa boa, não concordo com essa regra aqui não concordo com essa política aqui não, achei que ela tá muito rigorosa, tá mais realista que um rei. Tá aberto para esse tipo de debate, que aí sim a engrenagem gira. Fábio, esse grupo de Telegram ele é restrito para aluno do curso, tá? Todo aluno do curso ele tem acesso a esse grupo do Telegram e durante a vigência do curso todo, né? Então por isso é legal às vezes pegar essas campanhas de dobrar o acesso. Então é só para aluno, tá bom? Até porque as trocas lá acabam sendo muito reforçando todo o conteúdo do curso, né? Então, às vezes tem dúvida, fala, olha, lembra naquela aula, enfim, assim, é aqui que você aplica o que está explicado naquela aula. Então, para quem não é aluno, não vai fazer muito sentido. Tem que criar uma cultura organizacional na empresa, total. E, gente, eu sei que às vezes a gente fica meio frustrado, né? Porque eu hoje em dia, eu dou graças a Deus que eu tenho filha pequena, então eu praticamente não assisto mais televisão, né? Porque a minha TV aqui, ela há 5 anos que ela tá quebrada em desenho, só passa desenho, filme, agora eu tô numa fase Frozen, eu acho que todo dia eu assisto. Porque você assiste TV e as manchetes, né, as que dão mais visibilidade nas mídias sociais, sempre são muita desgraça, né, muita notícia ruim, mas primordialmente a TV aberta, né, a TV aberta é uma sessão de desânimo, né. Mas eu posso garantir para vocês que a maioria das pessoas que trabalham, né, das empresas, a maioria das pessoas que a gente impacta são pessoas corretas, sabe? E quando você conversa com elas sabem, elas falam, caramba, eu não tô sozinho. Sabe essa sensação de que eu não tá sozinho? Porque a gente escuta muito, a gente é muito massificado com o erro. E a gente fica muito com aquele discurso, não vale a pena ser correto no Brasil, só quem não é, quem é pilantra no Brasil é que se dá bem, mas não é, a gente tem que ser o porta-voz do discurso inverso. E quando a gente faz muito esse discurso, a gente percebe, sabe, que as pessoas saem diferentes, saem pensando melhor, saem refletindo mais sobre o papel dela em toda essa agenda aí de melhoria ética do país, da empresa em que elas trabalham, do próprio negócio em que elas atuam. Prevenção de perdas, Fábio, obrigado, é isso mesmo. A pessoa do mercado que fica, aquele profissional
que fica ali observando a movimentação do mercado, é chamado de prevenção de perdas. Vamos lá. Como a empresa define o seu apetite a risco? Sabrina, isso é técnica, é metodologia, tá? Eu não daria para te explicar isso aqui, mas a metodologia, você tem uma metodologia para riscos quantificáveis financeiros, que você consegue mensurar quanto de perda estimada você teria se aquele risco se materializar. Em geral, você parte do faturamento da empresa para isso, tá? E de riscos não quantificáveis, que aí é o que? Se eu não cumprir isso aqui, essa escala aqui, significa que eu posso acarretar uma multa regulatória, enfim. Isso tudo eu explico no curso, tá? Mas é metodologia. É seguir um passo a passo. E é junto com a auto-administração que você define esse apetite. Quanto é que você está disposto a perder? Literalmente isso. Até 5% do meu faturamento. É isso, tá? Conheci teu perfil ontem, mas quero saber sobre os seus cursos. Fábio, é só ficar por aqui. O meu curso principal é o Compliance Raiz, em que eu explico a implementação de um sistema de gestão de compliance inteirinho. Tem uns outros bônus ali, eu explico como é que se trabalha com mercados regulados, eu explico sobre o mercado de meios de pagamento especificamente. E aí eu escolhi esse mercado por 2 motivos. Primeiro porque, para quebrar um pouquinho o gelo de muito profissional que fala, caramba, eu não conheço regulação de mercado nenhum, então eu nunca vou conseguir entrar. Então eu explico como é que funciona esse mercado para quebrar um pouquinho o gelo dessas pessoas, ainda que elas ingressem para outro. E porque hoje o mercado de meios de pagamento já é um mercado com maior número de agentes regulados pelo Banco Central. Então, assim, já é maior do que instituição financeira. Instituição financeira, banco, tá? Mercado de meio de pagamento o teu cartão de crédito é meio de pagamento, o boleto é meio de pagamento, o cheque é meio de pagamento, aplicativo de pagamento é meio de pagamento, o teu tagzinho que passa no estacionamento é meio de pagamento, o que você abastece é meio de pagamento. Então, toda essa gama de empresas que entrou nesse universo aí de dar uma solução de pagamento para você que não é dinheiro, é mercado de meio de pagamento. Então, isso também tem no curso. Tem outros bônus. Então, Fábio, não vou dar spoiler, não. Assista a Semana Desmistificando Compliance, que na terceira aula eu abro o curso inteirinho de que tem lá. E para 2023 vai ter incremento, que eu já estou montando um incremento, mas esse eu não vou dar spoiler, não. Então, esse que é o legal de você ter acesso a um ano, que todos os incrementos que eu coloco, vocês têm acesso também. Inclusive, quando saiu a ISO 37301, eu fiz um módulo inteiro, eu não mudei nada do curso base, porque o curso base estava redondinho, de acordo com o que a ISO, mesmo ele tendo sido feito um ano antes, o curso estava redondinho, de acordo com o que saiu na norma ISO. Eu sou bruxa, eu sabia. Não, é porque eu já trabalho há muito tempo nisso. Eu venho acompanhando a construção dessa metodologia. Então, era óbvio que ela ia sair dessa forma, porque ela veio justamente ali refinando o entendimento do que era um sistema de gestão de compliance. Então, eu não mexi em uma aula que eu já tinha gravado há um ano atrás. Eu acrescentei um módulo explicando toda a ISO, se não me engano, esse módulo tem 10 aulas, explicando toda a ISO, como você trabalha aí com a ISO, como você certifica um sistema de gestão de compliance da empresa com base na ISO. Quem entrar no curso vai até perceber que eu estou um pouquinho diferente nas aulas do curso base da ISO, porque a da ISO foi as últimas que eu gravei. E para o ano que vem já vai ter um outro incremento também, que é um assunto que é indispensável para o profissional de compliance fazer um diferencial na empresa hoje. Vamos lá, peraí. Sara, você acha que o curso é indicado também para quem trabalha em prefeitura? Porque eu estou achando de tudo que eu ouvi que encaixa assim. Sara, o sistema de gestão de compliance ele é um só, tá? O que muda é o contexto da empresa onde você vai estar. Então, uma empresa de tecnologia, ela vai ter determinados problemas. Uma prefeitura vai ter outra, né? Em vez de você ter áreas, você vai ter secretarias, enfim. Mas o sistema de gestão de compliance ele é um só. É o que está ali escrito na ISO, entendeu? A gente segue aquela metodologia ali. O que acontece é isso, os processos serão diferentes,
Então, processos da prefeitura vão ter um risco que processos na iniciativa privada não vai ter. Você possivelmente não vai ter um processo de reembolso na prefeitura. O processo de licitação da prefeitura ele vai ter uma outra cara, ele vai ser diferente de um processo de licitação de uma empresa privada, porque eles estão em polos opostos. Mas o sistema é o mesmo, tá bom? Flávia, para empresa pequena que coloca um colaborador que executa e conhece muito bem todos os processos e coloca como responsável pelo compliance, mas a ninguém adere o processo correto, o que fazer? Flávia, a pequena empresa ela tem um problema, né? Na verdade 2. A empresa pequena, ela precisa aumentar o faturamento dela sempre, né? Ela precisa escalar e nem sempre ela tem estrutura para escalar. E, em geral, a empresa pequena, os donos ali, as pessoas que estão em cabeção, trabalham igual os condenados, né? Eles são escravos do negócio. E isso acontece, em geral, porque ela não tem processos mapeados, ou acontece isso, ó, ele tem um gerente ali, uma pessoa de confiança, que aí deixa tudo na mão dessa pessoa, acreditando que essa pessoa vai dar conta de tudo. Ela não tem indicadores em cima desses processos, então ela não sabe definir o objetivo desses processos e não criar indicadores para conseguir avaliar esses processos, os riscos inerentes desse processo e ficar na gestão do negócio. Então não sai da execução. Então o pequeno empresário acontece muito isso. Ou ele fica ali o tempo todo no balcão, tomando conta de tudo que está acontecendo, e ele fica sobrecarregado, e se ele fica sobrecarregado, ele não consegue gerir o negócio dele, não consegue melhorar. Ou ele bota alguém da confiança para fazer isso. E aí ele acredita que ele só faz essa transferência, né? Ele só tira essa bigorna das costas, mas acreditando que essa pessoa vai fazer tudo. Não vai funcionar. Isso aqui é a verdade. E se a pessoa é executora do processo e é profissional e responde pelo compliance também, por natureza isso aí não vai funcionar nunca, porque você já tem o conceito da segregação de funções indo por terra aqui. Qualquer análise que ele vai fazer vai ser conflitante. Bem, mas para pequena empresa, Flávia, o pessoal fala, a pequena empresa tem que ter compliance. Às vezes a pequena empresa ela tem uma estrutura muito enxuta, né? Então, em geral, você ensina compliance ou você vende consultoria para essa pequena empresa. Então você vai lá e faz aí esse mapeamento, toda essa análise do fluxo de valor, dos processos que estão envolvidos, quais são obrigações que aquela pequena empresa precisa cumprir dentro desses processos, o que ela está cumprindo, o que ela não está, qual o nível de risco de cada um desses processos, quem é que executa esses processos, se o nível de risco e complexidade desse processo é compatível com as habilidades e competências e até o cargo dessa pessoa que é executora. Às vezes acontece isso, gente. Você vê muito, é o gerente que está ali tomando conta do caixa e a outra pessoa que está recebendo, um funcionário que está recebendo mercadoria. Só que tomar conta do caixa, se você tiver um processo, às vezes sistemas muito bem definidos ali, é o menor dos riscos que você tem. É só você ter controles ali dentro. Se não assim não fosse caixa de supermercado, só tinha um gerente sentado ali. E às vezes o recebimento de mercadoria ali que está o gap do teu negócio. Sabe? Porque no recebimento é que acontece falha, acontece fraude, acontece má manipulação e aí você tem desperdício de material, entendeu? Então, quando você começa a fazer essa análise fria de todo o negócio, por isso que você precisa ter distanciamento da operação, você não pode estar ali imerso na operação, você não consegue fazer. Você tem que estar fora da operação para conseguir enxergar ela toda com imparcialidade. Aí sim você começa a dar esse entregável pro pequeno empresário e falar aqui, ó, o teu negócio está desse jeito aqui, ó. São tantos processos, são tantas pessoas, elas estão alocadas desse jeito, aqui estão os seus processos de alto risco, aqui estão tuas melhores pessoas, né, as pessoas ali com mais responsabilidades e habilidades, e isso aqui não encaixa, tá vendo? Liga os pontos aqui, né? Quem você acha que deveria estar fazendo? Fazer esse exercício. Esses aqui são os teus processos mais críticos, né? Ah, Cris, mas quem avalia a criticidade desse processo? É você junto
com essas pessoas, os executores e responsáveis. Não é você sozinho. São eles que entendem no negócio. Você só ajuda a desenrolar. Eu sempre brinco, né? Profissional de compliance bom não é o que tem todas as respostas. É o que sabe fazer pergunta. Né? Então é você ir perguntando e extraindo dessa pessoa. E com o teu olhar de risco, é fato, você consegue ali, mas isso aqui falhar. Isso aqui for feito errado. E aí sim, você começa a depurar isso e fala, olha, pela nossa análise são esses teus top 10 processos, esses top 10 riscos aqui do teu negócio. Ele pode discordar, você ajusta, ou ele vai concordar e falar assim, agora vamos fazer ligue os pontos aqui? Quem são as pessoas aqui que você considera as melhores pessoas do teu negócio? Liga os pontos aqui. E é muito comum você ver que esses processos mais críticos não estão nas pessoas ou de maior confiança ou que ele considera pessoas mais habilitadas para executar aqueles processos. Bem, pessoal, já tô aqui há um tempão, então eu vou encerrar. Vou deixar a live salva aqui no feed. Não deixa de se inscrever na Semana Desmistificando Compliance, o link tá na bio, é gratuito, vai ser online. E na terceira aula eu falo tudo sobre o curso, aulas, bônus, investimentos, tudo bonitinho. E não deixa de mandar no direct alguma dúvida que você tenha, algum tema que você queira ouvir aqui em live, que eu trago como sugestão aqui para as próximas lives, tá bom? Eu vou nessa agora, fiquem bem, uma boa semana, eu devo voltar essa semana ainda em live, possivelmente na quinta-feira, tá bom? Beijo, pessoal, obrigada aí pela presença, tchau, tchau.